Terça-feira é dia do seu direito, dia muito importante, onde nós aprendemos a cobrar, a lutar pelos nossos direitos. Eu, você e eu também. E o pessoal de casa. É eu, só você de casa e quem? O nosso Ligue Band, olha só. O Ligue Band, que é o 9711-1313, telefone de prêmios, muitas promoções para você de casa. Aliás, ontem a gente, já anunciou o ganhador, o Arlon. Arlon, a gente está tentando contato com ele, viu, Arlon? É uma TV LCD, um netbook, veio uma promoção imperdível do Ligue Band. Aí você tem que ficar ligado para ficar bem informado. Pois é, o nosso Ligue Band não para. E no programa de hoje você pode tirar todas as suas dúvidas sempre, né? Todo dia só. Pois é, e antes de tirar a dúvida, eu queria mandar um beijo pro El Sogran. Papito! O Papito. Seu Eloy chegou da Argentina, o Sogrão, um Christian, a Buenita, todo mundo chegou, né? Ele chegou da Argentina. Ai, que maravilha. A Argentina também não ganhou a Copa do Mundo, por isso eu posso mandar ao vivo aqui um beijo pro El Sogrão. Você não sabe quem tá na linha? O país que será campeão na Copa será a Espanha. Olha, esse é o Arlon e ele tá na linha com a gente. Alô, Arlon, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que você torceu para a Espanha? Chutou? Foi chute? Não, primeiro eu liguei pro Brasil, daí depois eu apostei na Espanha porque era a atual campeã europeia, né? Então, e a Espanha começou perdendo a Copa do Mundo, No começo falei, perdi meu palpite. Agora, como é que recebeu a notícia que tinha sido ganhador, Arlon? Minha mãe que me contou. Ficou feliz? Ela assiste o programa todos os dias. Beijo. Ela acabou me informando que eu tinha ganho. Exatamente, a gente vai entregar. Se você puder vir ao vivo, você vai receber ao vivo a sua TV LCD 32 polegadas. O notebook do pessoal da Premium, parceiraço aqui do Falando Nisso. E fica ligado, viu, Arlon? Pede pra mamãe ficar ligada também, porque vem uma promoção no Ligue Band. Imperdível aí. Quem sabe com a sorte que você tem. Parabéns, viu, Arlon? Parabéns aí pela sua premiação aqui. Parabéns. Até o país que será campeão na Copa será a Espanha. Espanha! Parabéns, Arlon. E continua participando. Quem sabe é o próximo ganhador? Pois é, sortudo do dia. Depois passa os 6 números da Mega Sena para nós. Pois é, um beijo pra ele. Agora, Sol, que dia é hoje? Segundo as nossas intrépidas pesquisas internacionais, hoje é dia do cantor e compositor sertanejo. Maravilha! Um beijo pro pessoal da nossa Nativa FM. Coisa boa, né? Lá tem muito cantor e compositor sertanejo. E hoje também é dia mundial do rock, Pedro Mariano, da nossa época. Essa é da sua época, Pedro Mariano. Da nossa. Você sabia que tudo começou em 13 de julho de 1985 em Liverpool, com o show Live Aid, tinha Queen, tinha Paul McCartney, U2, Led Zeppelin, Mick Jagger. Pois é, e eles deram um pontapé inicial esse dia que ficou marcado como Dia Internacional Mundial do Rock. Muito legal, muito bacana, Sol. Agora, não falando nisso de hoje, é dia do seu direito, né? Terça-feira é dia importantíssimo pra gente ficar bem informado e fazer valer o nosso direito. Tema de hoje: patrões e empregados. Qual o direito e o dever de cada um? A gente sempre fala de trabalhador, né? Mas e o empregador também tem direito? Pois é, tem patrão que é tão bonzinho e de vez em quando toma umas pernadas dos empregados. Bom, vamos conferir, dia do seu direito. Como a Nath disse, a gente sempre fala do direito do trabalhador, claro, não poderia ser diferente. Mas e o empregador também tem algum direito? É esse o nosso bate-papo de hoje, os direitos e os deveres também do empregador e do empregado. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto, ele que é juiz do trabalho, juiz trabalhista, o doutor Marco Antônio, está saindo de férias e veio trabalhar antes. Na verdade, voltando ao trabalho. Voltando, né? Último dia de férias. É verdade, está voltando. Tudo bem? É o último dia de férias, né, doutor Marco? Pois é, já comecei entrando em forma novamente. Exatamente, hoje tirando as nossas dúvidas. Mas antes, a gente está com aquela pergunta do e-mail? Não está aqui. É da pensão, depois se a produção puder trazer, porque mandaram uma perguntinha para o senhor em relação à pensão e salário, daqui a pouquinho a produção traz para a gente. Mas a gente vai para a primeira pergunta, doutor Marco. Os direitos do empregador e deveres também são os mesmos do trabalhador? Na verdade, a relação que vai haver aí é que para cada direito do empregado surge uma obrigação para o empregador. E vice-versa. Para cada obrigação do empregador vai corresponder o direito do empregado. Ação e reação. É por aí, porque é uma relação aí bilateral, não é? Em termos de quantidade, quem tem mais obrigação? Quem tem mais obrigação, em tese, é o empregador. Porque a lei, ela foi feita para proteger. E o direito do trabalho é muitas vezes mal compreendido por causa disso. Porque a lei pode beneficiar alguém? Como assim? A justiça não é uma balança que tem que ser equilibrada? Né? Não, porque economicamente a relação é desigual. O empregado ele está
num plano inferior em relação ao empregador. A balança está mais baixinha. Exatamente. Para equilibrar essa balança, vem a lei, vem o Estado criando situações e direitos para falar, olha, empregado, eu vou te ajudar aqui nessa briga para te colocar em condição de igualdade. E só, também não vou desequilibrar para o outro lado. Não é? Agora, para a gente exemplificar, doutor, quais seriam aí os principais direitos do empregador? Direitos do empregador, é o tema às vezes esquecido, né? Bom, em primeiro lugar, o empregador, quando ele contrata alguém, a lei já o define assim, empregador é quem admite, assalaria e dirige a prestação de trabalho. Se ele dirige, ele ganha então o direito de determinar condutas, de conduzir o negócio, de obrigar o empregado a fazer alguma coisa, é o chamado poder diretivo. Determinações. Sim, ele é quem conduz o negócio. O empregado não chega e fala, bom, eu vou exercer a função que eu quero, na hora que eu quero, vou receber quanto eu quero. Né? O empregador tem direito de determinar a função, o horário e o que mais? Ele tem direito de ter um trabalhador pontual, ele tem direito de ter um trabalhador assíduo, que não falte ao resultado na produção. Sim, ele está pagando por isso. Agora, a gente vai ver, primeiro a gente vai colocar um link band, até que ponto esse resultado, por exemplo, de produção, não passa a ser um assédio moral para o trabalhador. Vamos lá no link band, mas esse tem link band, vamos lá. Boa tarde, Solange. Meu pai trabalhava numa empresa de ônibus lá São Bento e ele foi demitido com a troca de empresa. E até agora ele não recebeu nenhum dos seus direitos. A prefeitura tem alguma responsabilidade nisso? O que eu devo fazer? Um beijo. A gente falou disso antes de começar o programa, ou seja, o fundo de garantia nesse caso, doutor, não foi depositado e os trabalhadores ficaram a ver navios, né? E a gente sempre defendeu nesse caso, é claro, o direito dos trabalhadores, porque o depósito de fundo de garantia é uma obrigação da empresa. É uma das obrigações. Quem fiscaliza? Quem deveria fiscalizar e cobrar isso daí? A fiscalização do recolhimento do fundo de garantia, em princípio, no dia a dia, quando ainda não existe uma ação trabalhista que noticia ao judiciário que alguém não recolheu o fundo de garantia, a fiscalização no dia a dia é principal atribuição do Ministério do Trabalho, por meio dos seus agentes de fiscalização. Houve uma falha? Na verdade, não é falha, né? Porque o Ministério do Trabalho também sofre com a precariedade, né, das condições de trabalho. O auditor fiscal do trabalho não consegue estar em todas as empresas a todo momento. Então, sabe-se também que às vezes as empresas estão dizendo que procuram fazer financiamentos, parcelamentos junto à Caixa Econômica Federal para atualizar esses recolhimentos. Então eu não conheço a história específica, né, para dizer neste caso onde foi que a fiscalização falhou, ou mesmo o sindicato deixou de observar as condições dos seus trabalhadores representados para também exigir da empresa um cumprimento. Mas legalmente quem fiscaliza cumprimento de lei trabalhista é o Ministério do Trabalho pelo auditor fiscal do trabalho. Então nesse caso todos os trabalhadores da São Bento que conseguiram outro emprego foram transferidos, mas não receberam os direitos, é aguardar a decisão da Justiça. Terão primeiro que entrar com a reclamação, né? O judiciário é inerte, ele fica só aguardando a atuação e uma vez ajuizada a ação, as provas são realizadas e aí ele aguarda o provimento, a condenação. Com a condenação ele passa a executar a empresa e quem mais for responsável por esse débito. Minha linda, vamos ficar rezando aqui para que tudo se resolva rápido, porque a gente sabe que algumas famílias estão numa situação muito difícil, né? Aí vem aquela vinhetinha de um país chamado Brasil, né, Pedro Mariano? Muitas coisas andam a passos lentos para algumas pessoas e muito rápido para outras, né? Pois é. Bom, a nossa produção trouxe aqui para a gente a pergunta que chegou por e-mail do Magno Molica. Foge um pouquinho do nosso assunto, mas sabendo que o doutor estaria aqui, ele enviou a pergunta. Ele diz o seguinte: fui casado há 3 anos, mas convivi com essa companheira 12 anos. Hoje uma das filhas mora comigo e ele paga a pensão para outra filha que não mora com ele. Ele quer saber os direitos da filha que mora com ele. Puxa vida, olha aí, agora vamos virei clínico geral. Vamos ter que transferir. Aí é direito de família, né? É inclusive a competência para julgamento da causa ou de algum eventual revisional que ele queira fazer na pensão. Se tinha 2 com a mãe, agora uma está com ele, né? E ele era quem pagava a pensão. No mínimo, ele vai poder abater aquilo que ele que a mãe já não tem de despesa com a filha que veio morar com ele. Mas olha, eu estou falando aqui só como alguém que conheceu o direito de família só nos bancos da faculdade. Não é da minha área de atuação, procure um bom advogado. A gente vai estar falando sobre esse tema, se eu não me engano, daqui a 2 semanas, viu, meu querido? Aí a gente vai falar sobre pensão, quem paga. Inclusive, mulher também pode pagar pensão. Olha que coisa mais chata isso. Pois direitos iguais, né? Não pode, né? Bom, e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre os direitos e deveres de patrão e empregado, exatamente, dos dois. Se você tem dúvidas, liga pra gente, 9711 1313.
9h13. Em um minutinho a gente está de volta, não sai daí.